O alerta da Defesa Civil da possibilidade de chuvas fortes seguidas de ventos com até 70 km por hora e até raios está deixando os moradores dos predinhos da CDHU, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, localizados na zona sul de Marília, com o coração na mão. Isso porque 2 laudos de peritos em engenharia apontam para o risco de desabamento das estruturas devido às infiltrações e falhas estruturais dos imóveis. O Agora Interior teve acesso a esses documentos. Um deles é assinado pelo perito Paulo César Lara, que fez os levantamentos a pedido do Ministério Público do Estado. O outro laudo é assinado por Vinícius Jesus, da Divisão de Laudos da Prefeitura de Marília. A gente vem abordando essa questão dos problemas dos predinhos da CDHU já há algum tempo. Desde o início do mês a gente já recebeu aqui alguns moradores lá dos predinhos para falar sobre essa situação e ela permanece. Até agora não houve nenhuma manifestação por parte da Prefeitura ou por parte da CDHU no que diz respeito a uma solução para este problema. Por isso, a gente volta a tocar nesse assunto, principalmente depois do alerta da Defesa Civil com relação à possibilidade de fortes temporais na nossa região em decorrência da mudança climática. A gente vai conversar daqui a pouco com a Maria Madalena Rangel, que é moradora e uma das lideranças dos predinhos da CDHU, lá da Zona Sul, e também com o Emerson da Silva Santos, que é membro do Conselho Municipal da Habitação e suplente da presidência desse conselho. A gente convidou a Maria Madalena, mas o Emerson veio acompanhando ela e aproveitando que ele é do Conselho Municipal da Habitação, a gente pediu para que ele participasse do programa junto com a gente. Ele já está aqui na bancada, a gente vai apresentar eles dois para vocês neste momento, para a gente poder abordar essa questão tão séria que é o problema da habitação. Agora sim, vocês veem aí a Maria Madalena Rangel, moradora da CDHU, e o Emerson da Silva Santos, representante do Conselho Municipal da Habitação. Madalena, Emerson, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Agora Interior. Boa tarde, cara. Obrigado pelo convite. Madalena, nós conversamos na semana passada, né? Na semana retrasada, na verdade, né? Isso. Que vocês estavam morrendo de medo, né? Por conta da situação do prédio. E quando surgiu o alerta da Defesa Civil, aí a situação ficou mais preocupante ainda, né? Qual que é o temor dos moradores? O temor dos moradores é que isso vem abaixo. Porque o perito disse que com as chuvaradas, as águas vão escoar mais ainda para baixo do prédio. E pode vir a cair, entendeu? Então, assim, as pessoas estão muito apreensivas, sem saber o que faz. Se fica lá ou se sai. Se sair, vai para onde? Outra coisa, eles falaram que lá como se diz, é particular. Não tem como ser particular. Eu nunca ouvi dizer que um lugar onde é um desfavelamento é particular, entendeu? Então a prefeitura fala que não tem nada a ver com isso, o CDHU fala que não tem nada a ver com isso. Quem então tem alguma coisa a ver com isso? Madalena, a prefeitura divulgou há poucos dias que concluiu o levantamento, aquele cadastramento dos moradores. Pois bem, concluiu o cadastramento, terminou o levantamento, mas o que de prático a prefeitura fez por vocês lá até agora? Nada. Nada vezes nada. Só fez esse levantamento burocrático? E a gente nem sabe até mesmo por que esse levantamento. Porque os moradores de lá são todos conhecidos, né? Não havia necessidade de fazer o levantamento. Não havia. Todo mundo é conhecido, a prefeitura sabe de todo mundo porque paga o imposto, então ele sabe de todo mundo que mora ali. Isso inclusive é um detalhe, né? Que a gente que eu ia abordar contigo, porque tudo bem, eles falam que lá é particular porque é um condomínio fechado, mas vocês pagam IPTU igual todo mundo, né? Todo mundo ali paga IPTU como qualquer outro cidadão. Isso. Então é obrigação da prefeitura auxiliar na manutenção daquela região, né? Sim. Sim, e não é um condomínio fechado, porque condomínio fechado ele tem muro, ele é todo fechado, ele tem gurita, entendeu? É um lugar maravilhoso, lá é tudo aberto. Então não tem como ser um condomínio fechado, não existe isso lá. E agora, com esse alerta da Defesa Civil, a preocupação é com a estrutura dos prédios? É maior, porque passou na Record e passou no SP, também falando a respeito da chuva, né?
Porque vai ter ventanias, vai ter chuva muito forte. Quando vem fraca, já tira o telhado, as beiradas dos telhados já não tem mais. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens que a gente extraiu dos laudos, de um dos laudos que foi feito para vocês poderem ter uma ideia de como é que está a situação da CDHU. Daqui a pouco eu vou pedir para o Edgar colocar essas imagens, porque eu vou perguntar para o Emerson, ele enquanto membro do Conselho Municipal da Habitação, em que momento o Conselho tomou ciência dessa situação e de que forma que a Prefeitura, o Conselho consegue fazer uma abordagem na Prefeitura para ajudar esses moradores, Emerson? Então, Carlos, boa tarde. Eu comecei a participar do Conselho agora no meio do ano, né? E depois disso, a Mariana, né, o pessoal do Conselho, começou a atuar mais em cobrança da Prefeitura. Só para você ter uma ideia, esse laudo que a Prefeitura fez, que o Vinícius foi fazer, a gente só conseguiu por pressão na Câmara, quando a gente participou da sessão, e pedido também oficialmente pela Prefeitura, porque foi o que a Madalena falou. Eles foram, fizeram todo o levantamento e depois não deram satisfação, né? E a Prefeitura vive falando que não tem nada a ver com isso, mas a gente pensa o seguinte: quando um prefeito é eleito, ele é responsável por cuidar da habitação e dos moradores, das moradias. Se a gente pegar tanto o laudo do Lapa, que é da Justiça, e esse do Vinícius, que foi feito agora nesse último levantamento, fica claro que está escrito lá que os prédios vão cair. E do Vinícius tem até um ponto que é mais chocante, na minha opinião, que ele cita até prazo. Ele põe que em dezembro, em épocas de chuva, aquilo pode cair. Vendo isso, Carlos, eu fico pensando quando a gente vê essas tragédias que acontecem por aí, fala, desmoronou, caiu. A Defesa Civil já emitiu vários laudos dizendo do risco. E aí a Prefeitura fala que não tem nada a ver, o CDHU fala que não tem nada a ver. A gente está procurando os deputados de Marília também, infelizmente não está tendo envolvimento, tanto é que está tendo deputado de São Paulo apoiando a gente, inclusive cobrando o CDHU. Sábado agora vai vir um aqui para conversar com os moradores. Quem vem aqui? O Emídio. O Emídio dos Souza, o deputado estadual. Que foi o mesmo deputado que acompanhou aquela comitiva de Marília com o Nascimento. Na época veio o Marcolino, que também é companheiro dele nessa caminhada. Aí em São Paulo os dois foram, né? Participaram da reunião do CDHU. Essa reunião, inclusive, que a Dani Alonso era para ter participado e não participou, porque no dia ela falou que iria participar e não participou. E depois ela foi lá dizendo dos 15 milhões, que até agora também... Nada. A gente foi também na sessão da Câmara essa segunda, cobrando esse posicionamento, porque a gente ficou sabendo o seguinte: esse levantamento e esse laudo, Carlos, foi justamente para embasar o pedido desses 15 milhões. Só que é interessante que os deputados, o deputado Marcolino, que é responsável por essa pasta em São Paulo para pedir, ela não entrou em contato. Então, como que ela está pedindo um apoio... Sem passar por quem efetivamente libera, pode ajudar a liberar isso junto ao governo estadual. Né? E depois disso a Prefeitura, infelizmente, só se manifesta assim: estamos dando o apoio necessário. Eu, sinceramente, não sei. Eu estou acompanhando eles lá. E a gente foi, inclusive, pessoalmente pedir alguma ajuda lá, infelizmente. E esse levantamento social foi feito porque eu acredito que não tinham, né? Porque se já tivessem, não tinham feito isso. De última hora, toque de caixa, né? Criando, infelizmente, até transtornos entre os moradores por falta de organização e planejamento. Só que depois de tudo isso, os documentos não retornaram para a gente. O Conselho está cobrando. Esse é o papel do Conselho. Perfeito. Agora, o vice-prefeito, que esteve prefeito durante quase 20 dias, quando da licença do prefeito Daniel Alonso, o Cícero Carlos da Silva, o Cícero do Ceasa, eu vi alguns vídeos dele nas redes sociais, visitando a CDHU. Ele atende vocês têm conseguido tratar algum assunto com ele? Madalena, Emerson? Olha, infelizmente, depois que passou esse período, a gente está tendo dificuldade de falar com ele. Ele não está recebendo vocês também? A gente está tentando marcar, tal, tanto é que a gente, só para os marilhenses também ter noção, o governo federal liberou a inscrição para o PAC, né? O que é o PAC? A cidade pode se cadastrar para pedir verba para a área da saúde, pedir verba para habitação, pedir verba para esporte, cultura, para vários aspectos, né?
E a gente, no dia que o Padilha ministro veio, a Madalena, a Suzana, os moradores levaram um requerimento pedindo ajuda do governo federal. Até para que, se o problema fosse verba para reformar, o governo federal pedia ajuda. E a gente foi esses dias na prefeitura e falamos com o Rafael dos convênios e infelizmente nenhum pedido foi feito. Só tinha um pedido lá na área de esporte por uma quadra. Então, assim, a população tem que saber disso. O governo federal abriu a inscrição de vários pedidos e infelizmente a prefeitura, até o momento que a gente foi, na semana passada, não tinha feito até ontem, pedido. Né? Quem sabe depois da nossa entrevista aqui, alguém da prefeitura se sensibiliza e resolve fazer um projeto. A gente vai voltar lá e perguntar, né, Carlos? Porque tem um prazo, né, que o governo federal abriu para fazer essas inscrições. E a gente vai voltar lá e vai ver. Se não foi pedido, a gente vai denunciar novamente, porque é simplesmente entrar no computador e fazer o pedido. Tudo online, né? Tudo online. Muito simples de fazer. Eu até sugiro, se for o caso, vocês procurarem a FAMEMA, porque eles também fizeram um pedido para o governo federal, inclusive pedindo uma UBS para eles administrar, e eles estão tendo dificuldade em cadastrar esse pedido, porque é a prefeitura que faz. A prefeitura não está atendendo nem o HC. A FAMEMA. Eles querem HC e eles estão tendo dificuldade. A gente sabe que é por conta da briga política, né? Tanto que a Dani Alonso, no primeiro pronunciamento dela na Assembleia Legislativa, ela pediu a cabeça da Paloma Libânio, né? Então acho que nessa administração vai ser muito difícil eles terem qualquer tipo de sucesso. Infelizmente quem perde é a população, sem né? dúvida Porque alguma. Por exemplo, a gente, na questão do Conselho de Habitação, a gente pode fazer inscrição para baixa renda e desfavelamento. É isso que está liberado para Marília. Sim. Quantas favelas a gente tem, né? Só que, infelizmente, de novo, que a gente também está cobrando a história do plano diretor, né, Carlos? A gente está com um plano diretor que é um projeto de futuro com foto de 2006. Sim. Como que eu vou fazer um projeto de futuro com fotos de quase 20 anos? E aí a questão... A realidade já não é mais essa. O governo federal vai liberar verba para se fazer esse trabalho e a prefeitura, infelizmente, não fez o cadastro. A gente está vendo um fim de mandato do prefeito Daniel Alonso complicado, né? Problemas com o PA Sul, problemas com radares, com estacionamento rotativo, com grama de plástico no estádio municipal, com álbum de figurinha no valor de R$1.200.000, portal para magnata, para condomínio de magnata lá na Zona Leste, perto do Bosque Municipal. O rol é longo, a lista é bastante comprida. Edgar, eu vou pedir para você colocar para a gente agora as imagens que nós temos aí de algumas fotos que eu extraí de um dos laudos que a gente teve acesso. A gente está vendo aí a parte de depósito de gás, né? Que era para ser tudo gás encanado, para poder ter mais segurança, mas em razão dos problemas, as pessoas, moradores de Madalena, tiveram que levar os botijões para dentro de casa. Para dentro de casa, tá tudo dentro do apartamento. Quer dizer, os prédios é um foguete, uma bomba. É uma bomba relógio. Porque se explodir dois, sobe aquilo lá tudo para cima. Além Segura essa imagem, Edgar. Olha só a situação. Volta um pouquinho, Edgar, a última imagem, se você conseguir. A situação da escada, tem um buraco na escada. Uma criança pode cair ali, né? A gente está vendo novamente o depósito de gás. Pode avançar, Edgar, pode deixar aí para frente. Eu vou pedir para você pausar quando mostrar aquele buraco na escada, tá? Lembrando que essas imagens são reproduções de um dos laudos que a gente teve acesso. Foram 2 laudos produzidos a respeito dessa situação. Um dos laudos é assinado pelo Paulo César Lara, que é dessas fotos aí, é do relatório do Lara, e o outro é do Vinícius Jesus, que é da divisão de laudos. Aí, Edgar, pode pausar aí. Olha o tamanho do buraco na escada, gente. Em ponto de alguém, à noite, distraído, pisar nesse buraco, quebrar uma perna, sofrer um acidente gravíssimo. E o interessante, Carlos, que eles falam, né, num dos laudos, fala justamente que foi falta de manutenção dos moradores e sujeira. A pergunta que eu penso é, como que uma escada dessa vai quebrar... ela quebra sozinha. Como é que o morador faz manutenção numa escada, gente? Aí, por exemplo, a caixa de gás ou a caixa de energia está afundando também. Como que eles vão fazer manutenção embaixo de uma caixa de energia? Exato. E é o que a Madalena falou, esse gás aí, ele tinha tubulação por baixo. Era por baixo. Se ele afundou, ele rompeu. Imagine o gás que pode estar debaixo do armazenado solo. lá ainda. E aí o morador vai fazer um buraco, e aí? Né? Então, assim, talvez nem empresas queiram fazer isso sem a devida autorização. Exato. Você ia falar, Madalena? Inclusive tem um corredor desse que tem um cadeirante.
Ele mora no último andar. Meu Deus. E ele desce escorregando nessas escadas cheias de buraco. Gente, Ele é você cadeirante. pode continuar, Edgar, pode soltar as imagens. A gente está vendo aí reproduções das fotos que foram produzidas pelo perito, pelo engenheiro civil Paulo César Lara, a pedido do Ministério Público. O outro laudo foi feito pela Prefeitura de Marília. Olha só, mais uma escada com buraco ali, né? A gente vê a situação gravíssima dos predinhos da CDHU que estão sob grave risco de desabamento em função da previsão de chuvas. Pode avançar, viu, E Edgar? uma coisa importante frisar também, Olha Carlos, só ali, por exemplo, você vê as calçadas estão afundando. Então, todos os prédios aonde está afundando são os mesmos locais. Então, é a calçada, é a caixa de energia, é a caixa de gás. Então, a caixa de esgoto. E eles alegaram, foi falta de manutenção. Mas, por exemplo, lá Pode soltar as imagens, viu, Edgar? Pode deixar não rodar. tem galeria pluvial que pega essa água. Então, por que o Vinícius comentou que isso é perigoso? Porque já que não tem o escoamento correto da água, se essas águas começarem a entrar nesses buracos debaixo Vai dos aumentar ainda prédios, mais ele isso. vai aumentar a erosão. Sim. Né? A gente viu que no laudo tem partes que ele coloca, que tem 1 metro de oco debaixo dessas 1 calçadas. metro de profundidade, gente? Você bate, tem apartamento que você vê que está oco, a sala, Tudo a oco, sala a da cozinha. pessoa. Dentro do apartamento, se Dentro você do bater, você apartamento, percebe que está oco. entendeu? Por quê? Porque a água foi entrando, infiltrando e tem um problema que, inclusive, o Ministério Público vai fazer outro laudo agora da CAEX. A Defensoria está acompanhando o caso também. Eles já estão pegando o contato das moradoras, então o Ministério Público vai lá também. Porque o problema pode ser que seja o solo. Sim. Então, assim, se o solo não foi bem preparado para a construção, porque é incrível, todos os prédios têm a mesma característica. São quantos prédios lá? 43. 43. 40 torres. 40 torres. Isso. 880 apartamentos? Isso. 800. São 5 mil famílias que moram lá. 5 mil famílias, gente do céu. Colocando em torno de 3 pessoas por família, dá 15 mil pessoas, gente. É muita gente. É maior que muita cidade aqui da região. E são pessoas que estão lá, trabalhadores, crianças, né, idosos. Né? Infelizmente, teve até uma situação de uma idosa que foi pedir ajuda no órgão municipal, né? E o atendente falou para ela, não tem problema, se a senhora perder a casa, a senhora já está de idade, a senhora pode morar num asilo. Nossa, meu Deus, falou desse jeito. Falou desse jeito para a senhora. Então, assim, a gente fica um triste, descaso Carlos, completo. porque quando a gente vai em reuniões e o pessoal fala que a prefeitura está tudo funcionando, está todo mundo preparado, a gente sabe que tem ótimos quadros na prefeitura, né? Sim. Mas, infelizmente, a prefeitura não está dando devida atenção para quem hoje está precisando de ajuda. Né? Porque é o que a Madalena falou, depois desse levantamento social, não voltaram, não interditaram o prédio, não deram aluguel social, não tiraram essas pessoas do prédio que pegou fogo, que morreu a dona Sandra, que foi o último caso que tudo aponta que foi em curto-circuito, que deu no apartamento dela, porque se a estrutura de concreto está assim, você imagina a fiação. A gente vê ferros aparentes ali. Imagine a fiação. Esses dias teve um prédio que o esgoto entupiu, começou a vazar água debaixo do prédio, né, Madalena? Debaixo do prédio. E aí a caixa de energia que fica no chão ficou cheia de água. Sob risco de dar um curto generalizado e no até prédio mesmo todo. causar um acidente com alguém que estivesse passando lá e que pudesse pisar nessa água. Choque. Sim. A gente tem a participação das pessoas pelo nosso chat no YouTube, a quem eu quero agradecer desde já pela disponibilidade de estarem enviando as mensagens para a gente aqui, relatando um pouquinho do problema e do medo que vocês estão enfrentando. Isso aqui era no telhado, né, na cobertura, né? Isso. Olha quanta sujeira. A gente recebe aqui a mensagem da Jaqueline Stephanie. Ninguém pode nos ajudar, um real jogo de empurra-empurra. Esperamos que não aconteça o pior. Aí esses tais políticos começam a aparecer. Depois não adianta querer ajudar. A Valéria Aparecida da Silva está indignada com essa gestão desse prefeito. A prefeitura não tem nada a ver com a situação. Como pode isso? Né? A Valéria Aparecida da Silva também escreveu que só espera que não aconteça o pior. A Maria Elvira Zelante está parabenizando a gente por esclarecer a população de Marília sobre o que está acontecendo na CDHU. O Simval também participa através do nosso chat. Mais uma mensagem da Maria Elvira: os moradores e moradoras da CDHU querem uma solução para o grave problema que estão enfrentando lá no local. As pessoas querem segurança e uma vida digna. Realmente é uma situação bastante complicada, né, Madalena, Emerson? E uma coisa que o Vinícius frisou até no laudo, Carlos, é assim, porque o problema está no térreo e no último andar. Por quê?
Porque pela infiltração em cima dos telhados, que muitos, nesse vento que tem muito sai, está apodrecendo em cima. E tem a caixa d'água lá em cima. Então você está fragilizando em cima, então aquilo quando entrar em colapso, ele pode, a caixa mesmo, fazer o prédio cair. Sim, né? Em razão do peso, né? E é o que eu estou falando, está escrito no laudo, tem data que é dezembro, que é um desrespeito, porque tem pessoas que estão doentes lá, Carlos, tomando remédio, fazendo tratamento psicológico, porque ela não tem para onde ir, né? E está ficando doente em função disso e infelizmente a prefeitura fala que dá o apoio, mas o problema é legal, é triste. Tá. Qual que é a expectativa de vocês diante dessa situação? O alerta da Defesa Civil é até hoje. A gente torce para que não aconteça o pior, mas qual que é a expectativa de vocês ainda, apesar de tudo isso, Madalena? Olha, eu não tenho nem o que falar, porque infelizmente a gente não sabe o que vai acontecer, porque não é só de hoje. E dezembro, e novembro. Outra coisa, tem tanto inocente lá brincando sem saber o que está acontecendo, porque geralmente as tragédias acontecem à noite, Sim. quando está todo mundo dormindo. Agora, fala para mim, o que o prefeito vai dizer para uma mãe, ou até mesmo para mim, ou para um filho meu, se eu perder a minha vida, outras pessoas perderem a vida, os filhos, marido, pais. Apesar de todos os alertas que nós estamos fazendo. De todos os alertas. Então, o que ele vai dizer para nós? É o que eu queria, mas eu queria que ele viesse falar para nós. Fala naquela câmera ali, ó. Pergunta para ele. Eu queria saber, senhor prefeito, o que o senhor iria dizer para cada morador se perder um ente querido ou toda a sua família? O senhor gostaria de morar lá com a sua família? Eu gostaria de perguntar para o senhor pessoalmente. Aí o desabafo da Maria Madalena Rangel, moradora e representante dos moradores da CDHU. Madalena, Emerson, a gente vai continuar acompanhando esse caso. O restante da mídia está em silêncio. Muitos dessa mídia estão no bolso da prefeitura, por isso se calam, não acompanham no dia a dia o que está acontecendo com vocês. Tá? A Madalena, eu digo para você, Madalena, que o nosso programa estará sempre à disposição de vocês até que essa situação seja resolvida. Tá? Eu entendo pelo relato do Emerson, pelo seu relato e pelo laudo que nós tivemos acesso, eu li os dois laudos, o laudo do Parra e do laudo do Vinícius, e lá é taxativo, vocês não podem continuar mais lá. Sim. A prefeitura, através desse cadastramento, tem que providenciar moradia para cada um dos moradores lá, retirar de lá, e depois estudar o que vai acontecer. Sim. Nem que seja necessário construir um outro conjunto, como foi construído São Bento, por exemplo, para abrigar novamente vocês lá. Mas ali, pelo que a gente vê pelos laudos, está insustentável. Não dá para continuar lá. Porque a tragédia é anunciada. Daniel Alonso, Cícero, secretários, o Levi, que está posando como prefeito atualmente, tá dizendo, até batendo no peito, que é ele que vai resolver os problemas da cidade. Já que o senhor está se posicionando como prefeito, senhor Levi Gomes, assume essa bronca, tira os moradores de lá, assina, passa a mão na caneta e assina como prefeito, como o senhor já fez, e determina que as famílias deixem o local e arrumem abrigo para elas. Tá? Se acontecer uma tragédia, o sangue estará na mão de vocês. É o que nós afirmamos. Em razão dos laudos, em razão da palavra dos peritos. A tragédia está anunciada, vocês não resolvem porque vocês não querem, tá? Emerson, Madalena, desculpa o desabafo, mas eu agradeço a presença de vocês aqui e reforço que nosso programa estará sempre à disposição de vocês. Só para reforçar, Carlos, você falou a questão da expectativa, a gente vai continuar lutando. Sem então, dúvida, a Defensoria, não pode parar. O Ministério Público, nós estamos recebendo o deputado Emílio esse final de semana. Os vereadores, tanto Eduardo Nascimento quanto o FEF, quando pode, Eduardo Nascimento principalmente, está com a gente. Agora, o que você falou, infelizmente é uma inércia. Né? Inclusive, quando a gente participa de sessão da Câmara, foi até criado um grupo de vereadores para apoiar os moradores, mas nem isso eles apoiam. Não resolve. Infelizmente, os 80% vereadores também... da Câmara, Emerson, 80% da Câmara, eu falo com tranquilidade, tá? Tem cargos na administração. 80%, tá? Eu ainda vou fazer esse levantamento e vou trazer aqui no Agora Interior cada vereador e onde estão os cargos que ele tem na Prefeitura Municipal. Vocês aguardem. Eu vou levantar esses dados, que a gente tem como levantar. Tá? 80% dos vereadores têm cargo na administração municipal, por isso que são omissos. Tá? Por isso que são omissos. E aqueles que não têm cargos,
ou não falam porque tem medo, ou acabam sendo voz solitária, como é o caso do Nascimento e o caso do Fefem. As únicas duas vozes presentes hoje na Câmara Municipal. E ficou até feio segunda, que teve protesto lá, né? E aí teve todo esse caso do PA da Zona Sul sendo quase a Unimar deixando de administrar, porque é uma dívida de 16 milhões. Exato. Né? E a questão do álbum de figurinha, que é ridículo isso, né? E aí os únicos dois que foram, né, falar lá e questionar e criticar foi os dois, e os demais, né, silêncio total. Silêncio total. Omissão total, né? Omissão total. Mais uma vez, Madalena, obrigado pela sua disposição de vir aqui relatar a situação. Imagina. Emerson, muito obrigado também. E a gente vai acompanhar de perto essa situação do Conselho. Sim. Você deu uma informação aqui bastante importante, que eu gostaria de trazer você de volta aqui, ou com a presidente, ou você mesmo, para falar a respeito dessa questão do plano diretor aí. Sim, que é uma coisa documento muito de 2006, 20 anos. É para acabar, né, gente? Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já.